Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui para dar continuidade à programação de drones. Eu estou na correria também e alguns vídeos eu não consegui lançar. O objetivo dessa série de vídeos é lançar vídeos relacionados à programação de drones. A gente entender o conceito científico do drone. Nos vídeos anteriores aí eu já abordei esse conhecimento, certo? E depois nós progredimos com o conceito da programação. A gente vai programar em Python, certo? Eu parei anteriormente falando sobre as partes do drone. Vou dar continuidade hoje com alguns conceitos a mais. Porque a gente precisa entender esses conceitos, certo? Porque para a gente realizar uma programação interna, a gente tem que entender os conceitos, os componentes também do drone, certo? O drone serve para vários tipos de operações dia a dia e também para os tipos comerciais. O mercado comercial também de drones estão muito aí à flor da pele, certo? Vamos aqui, eu vou aqui dar continuidade. Então vou falar aqui agora da parte, dando continuidade das hélices do drone. É importante a gente entender essa parte das hélices do drone, por quê? Porque é um componente do drone que faz com que o drone ele se eleve sua altura, cientificamente, e voe, né? É isso. E para a gente controlar na programação, a gente tem que entender pelo menos um pouco sobre o conceito das hélices do drone, como funciona a movimentação, porque a gente vai utilizar na programação no Python e vai utilizar isso, ok? Então, é o seguinte, porque as hélices, ou propellers em inglês, as hélices são giradas no sentido horário e anti-horário. Porque se todas as hélices estão girando na mesma direção, o drone também começará a girar. Isso é um conceito científico, é um conceito de física, certo? Das leis das físicas. Então, se ele girar nas mesmas direções, as hélices nas mesmas direções, ele começará a girar, certo? Então, a metade deles estão girando em direção à outra metade. Se a gente for ver, se eu tirar a imagem aqui, e a outra direção eles podem então, a outra metade, girando na outra direção, eles podem cancelar um ao outro. E o drone não gira, certo? Que é o conceito ao lado. Então, aqui um gira ao redor, um gira para um lado e outro gira para o outro. E assim forma a estabilidade do drone. Então, isso aqui é importante no momento da programação, que a gente vai gerenciar hélices, controle de rotas. Então, tudo isso é importante saber, ok? Então, vamos aqui para o ESC, que é o famoso ESC, Electric Motor Control. Esse é o controlador de motor elétrico, certo, pessoal? Então, é o que controla o motor. A velocidade dos motores, eles convertem o sinal em DC, né, na bateria, para o sinal CA, é um conceito técnico, para o motor. Então, você pode ter o ESC separando você pode ter um ESC separado para cada motor, se a gente for ver aqui. Então, o objetivo do ESC, no Electric Motor Controller, é gerenciar essa energia através da programação, a quantidade de sinais que a gente leva. Esse ESC, esse controlador, ele entende e converte isso em energia elétrica, se comunicando com a bateria, e forma o circuito elétrico e envia para cada motor o sinal elétrico. Então, ele tem essa parte de gerenciar uma segurança importante para gerenciar o voo e também funcionar o drone. É importante saber também essa peça aqui do ESC, certo? E é importante a gente entender que o conceito cientificamente só detalhe para a gente começar a programação, ok? Então vamos lá para o PDB, né? Que é o Power Distributed Board. É as placas de distribuição de energia, certo? Eles permitem a bateria alimentar todos os componentes, incluindo os motores e o controlador de voo. Então esse componente é importante no drone, por quê? Porque ele vai dar alimentação dos componentes. Então ele transforma essa comunicação para a gente ter uma ideia, uma ideia de como transformar essa energia. Então esses controladores são importantes para esse Power Distribution Board, para a distribuição de energia. Isso é importante também, esse componente. E na programação a gente pode manipular também eles, certo, pessoal? Então vamos aqui para o Flight Control, certo?
E o controlador de voo, isso aqui a gente tem que saber. Isso até os aviões de grande porte comerciais têm. Por quê? Porque o controlador de voo, ele é o cérebro do sistema, certo? É isso mesmo. Para a gente ter para a gente ter um controlador de voo com êxito, a gente precisa ter esse controle das operações, precisa ter o cabeça ali da coisa. Então esse é o controlador. Então ele decide qual deve ser a velocidade dos motores com base na entrada recebida, bem como seus receptores externos. Então ele faz um controle, ele gerencia. Ele é um operador ali que vai gerenciar cada, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Se eu quero ligar uma hélice, certo? Do lado direito e esquerdo. Ele fica como intermediário, gerenciando isso, transformando uma informação para que a linguagem de baixo nível eletrônico, eles entendam isso, certo? Então é mais ou menos isso, é gerenciar esse controle. Se a gente for ver no grande porte, as operações, a gente precisa de pessoas para operar, certo? Para operar algo, para operar por exemplo, um metrô. A gente precisa ali de um operador para estar ali guiando as pessoas operando. Então, esse controlador aqui específico, voltando aqui ao conceito do drone, ele tem como objetivo a controlar o motor, certo? As bases de entrada e recebidas. Isso é importante a gente saber que a gente gerencia muito isso. Ok, pessoal? Então, vou dar continuidade aqui avançando, ok? A gente tá. Eu falei sobre as partes, mas eu estou entrando um pouco no detalhe das partes aqui do controladores, certo? Então eu vou aqui vou dar continuidade daqui a pouco, pessoal, com esse recife aqui e a gente fala mais um pouquinho sobre ele, ok?